Nesse vídeo, apresentarei duas consultas interessantes para imobiliárias, que são pouco conhecidas. Elas ficam aqui em consultas estatísticas. São essas duas: características dos contratos e probabilidade de negócio. Vou começar pela de características, que é mais simples. No topo da tela, temos duas opções de filtro, uma para limitar a consulta a contratos mais recentes, e outra para filtrar por empresa, caso você tenha mais de uma. Como tenho poucos dados inseridos para testes, farei sem nenhum filtro. Ela vai me retornar uma lista, onde a primeira coluna são características dos imóveis que estão nos contratos. A segunda coluna representa em quantos contratos foram encontrados imóveis com aquela característica. Eu só coloquei alguns testes no sistema, por isso tem algumas que estão em todos os contratos, mas o normal será o que vemos acontecer mais aqui no fim da lista, onde ela não está em todos. Para fazer a comparação, a terceira coluna exibe o número de contratos no sistema, por isso o valor dela será o mesmo na lista inteira. E a última coluna é o percentual de contratos, que tem imóveis com essa característica. Você também pode imprimir essa lista. A próxima consulta é a probabilidade de negócio. O filtro aqui em cima é igual ao da outra, então vamos pular e partir direto para a pesquisa. A pesquisa dessa consulta pode demorar bastante, porque ela cruza as características dos imóveis ativos com a dos imóveis nos contratos encontrados. E assim ela monta uma lista, onde a primeira coluna tem os imóveis ativos no sistema. Ou seja, que estão disponíveis para venda ou locação. A segunda coluna, pontos, funciona assim. O imóvel tem sala de estar, o sistema vai procurar quantos contratos tem imóveis com sala de estar. Se ele achou 4, então soma mais 4 pontos nessa coluna. Cozinha, achou 3 contratos, soma mais 3, a coluna fica com 7 pontos. E assim por diante. No final você terá uma pontuação, de acordo com as características do imóvel, e dos contratos que têm essas características. É claro que imóveis com mais características podem influenciar nisso, como os de condomínio fechado, que tem vários extras. Porém a demanda é suficiente para compensar isso, pois se houverem poucos contratos desse tipo de imóvel, o peso da pontuação dele é bem menor. Aqui nesse teste eu tenho 10 imóveis, sendo que 4 estão em contratos, e 6 disponíveis. Numa imobiliária com centenas de imóveis, essa pontuação será muito maior. Já essa coluna máximo, representa a pontuação máxima teórica, que um imóvel poderia ter. Para o cálculo, o sistema verifica todas as características presentes nos imóveis ativos, e faz uma contagem delas. Se houver repetição naturalmente ele conta só uma vez. Esse total de características é multiplicado pelo número de contratos, e o resultado é essa coluna máximo. Nós podemos até verificar isso. Lá no começo do vídeo, a consulta de características dos contratos nos mostrou que temos 4 contratos no sistema. Se eu pegar esse valor de 108 e dividir por 4, vou achar o valor de 27, que é o número de características únicas que existem nesses 6 imóveis ativos. Naturalmente, assim como os pontos, esse máximo deverá ser bem maior se você tiver mais imóveis e mais contratos. Por fim, a última coluna é o percentual, a divisão dos pontos pelo máximo. Se você compreendeu como funciona a estatística, perceberá que aqueles 57% não representam realmente 57% de chance de vender ou alugar o imóvel. Por mais que o nome dessa consulta seja probabilidade de negócio, o máximo que ela consegue é cruzar características dos imóveis que você tem, com os contratos que você já assinou. Ela não considera localização, vizinhança, sazonalidade, demanda atual, peculiaridades não informadas do imóvel, entre vários outros fatores que podem interferir no negócio. Mesmo assim, não deixa de ser uma consulta importante, pois você está vendo quanto o imóvel coincide com os contratos que já fez.
Existe uma probabilidade maior do primeiro da lista ser negociado antes do último, mas claro, não é uma garantia. Eu falei muito de característica, mas talvez não seja tão claro para você o que eu quis dizer. Vamos no cadastro de um imóvel para ver isso. Vou pegar aquele imóvel teste 10, que era o primeiro da lista. Aqui na aba Características, temos duas listas. A da esquerda são as disponíveis, e a da direita são as selecionadas nesse imóvel. Essas são as características que eu falo. E aqui na aba Detalhes, tem outras 6 que são consideradas. O número de quartos, de suítes, de vagas de garagem, de banheiros, e a área do terreno e a construída. O sistema combina essas 6 com aquela lista de antes, e são elas que entram nas duas estatísticas que vimos nesse artigo. Por conta disso, se olharmos essa lista, você verá 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, um banheiro, 2 banheiros, e assim por diante. O sistema vai transformar cada variação daqueles números numa possível característica de imóvel. Para finalizarmos, uma coisa que esqueci ali na probabilidade de negócio. Selecionando um imóvel na lista, pode clicar no botão Ver imóvel para ir ao cadastro dele.